Olá, meus queridos. Então vamos para a nossa segunda aula, né? Aqui nós vamos trabalhar um pouco a questão de conceituando a educação, né? Primeiras aproximações. Nesse nosso conteúdo, a gente vai compreender um pouco, né, dos principais conceitos que vêm fortalecendo, né, a educação, que vem trazendo, né, a questão do entendimento, né, sobre o que é educação, como ela se forma e quais, né, os direcionamentos que a educação utiliza, né, para se manter como um dos principais fundamentos, né, para a organização da vida humana, né, e para a organização das pessoas dentro do meio social. Então, nessa nossa segunda aula, a gente vai compreender melhor sobre o que é essa educação, como é que ela se organiza, tá? E como é que ela se forma. Vamos pegar um pouquinho da parte histórica da educação, porque é importante, né, para a gente poder entender. Lembrando que é sempre importante que para podermos compreender o que está acontecendo hoje, né, no meio educacional, é necessário voltarmos um pouco no tempo, né, para a gente poder compreender, né, essas realidades atuais. Então, dentro dessa questão de conceito educacional, primeiras aproximações, é a primeira trilha, né, o primeiro caminho que devemos fazer para podermos entender lá na frente por que a educação ela se organiza e está se organizando da forma como nós conhecemos. Então vamos lá? Primeiramente, eu gostaria de lembrar aos senhores que o processo educacional ele tem o próprio nome educação, né? Ele etimologicamente falando, pode-se afirmar que a educação ela vem do verbo educar, né? E significa trazer luz. A ideia ou filosoficamente fazer a criança passar da potência ao ato da virtualidade à realidade. Então, a educação ela tem essa capacidade de mostrar para o ser humano de forma teórica e, ao mesmo tempo, criar o entendimento nele para que ele entenda a realidade da vida, para que ele entenda as organizações do dia a dia. Então, já a cultura, por exemplo, que é algo muito forte dentro do processo educacional, e toda vez quando falamos em educação, é sempre bom lembrarmos sobre a questão cultural, porque a educação sem cultura ela é muito complicada, porque de certa forma a educação é que cria a cultura, é que forma as culturas. Então a cultura ela é criada conforme o entendimento do sujeito, tá? Então toda vez quando a gente falar em educação, é bom lembrar que a cultura poderia ser conceituada de forma simples, como uma palavra que abrange, vamos colocar assim, todas as realizações materiais e os aspectos espirituais de um povo. Então, veja bem, porém nessa área educacional que a gente vem vivenciando, né, a divergência de conceitos é bastante vasta. Nós temos muitos conceitos sobre educação e também, claro, sobre cultura. Mas a aproximação entre cultura e educação é estratégica para a qualificação, né, da educação brasileira e para o desenvolvimento do país. Então é sempre importante, toda vez que estudarmos essa ideia de conceitos educacionais, levarmos em consideração o efeito da cultura e como a cultura ela interfere, tá, dentro das organizações educacionais. Até porque vocês vão compreender nessa nossa aula que a cultura, basicamente, que é formada pelo nível intelectual das pessoas, mas que ao mesmo tempo essa formação intelectual do indivíduo proporciona é, meios para que a organização continue se organizando para atender às necessidades futuras, tá? Então a gente vai dar início para a gente poder entender melhor, né, essa organização, esses conceitos educacionais e caminhar para que possamos entender melhor essa nossa disciplina que é legislação e organização da educação. Tá? Começando aqui um pouco pelos conceitos e um pouquinho da história educacional. Então, qual é o nosso objetivo aqui dessa primeira unidade? Compreender o conceito de educação, conhecer um pouco da história da educação brasileira,
desde da cultura jesuítica, né, que é muito forte dentro do processo de organização educacional. Futuramente, nas próximas aulas, a gente vai compreender os efeitos das LDBs, a primeira, a segunda e a atual. Vamos entender quais foram as mudanças, né, o que ela trouxe de positivo e negativo e o que muda de uma para outra. Importante a gente compreender isso. Identificar a relação existente entre infância e escola. Quando eu coloco infância e escola, é importante porque quando se estuda a questão educacional, nós temos uma relação muito forte com a infância, né, vamos colocar assim, de uma criança até a sua fase adulta. Então a educação ela está ligada dentro desse processo. A educação ela tem uma responsabilidade de transformar esse sujeito, de levar ele ao entendimento da teoria e futuramente com que na prática ele possa aplicar tudo aquilo que ele aprendeu. Então nós temos um relacionamento muito forte, né, da educação da infância à escola. Esse processo que a gente subentende que a criança ela vem com conhecimento de casa, quando ela entra no meio educacional, ela transforma esse conhecimento que chamamos de conhecimento empírico, né, transformamos isso para um conhecimento científico, para que ele tenha um entendimento mais preciso da realidade que ele vai vivenciar. Então, o primeiro conceito que eu coloquei aqui sobre questões educacionais, né, e educação e ensino, é um conceito que o próprio Brandão ele vem colocar, que ele fala assim, que a educação pode existir livre e entre todos. Pode ser uma das maneiras que as pessoas criam para tornar comum, como saber, como ideia, como crença, aquilo que é comunitário, como bem, como trabalho ou como a vida. Então a educação ela é fundamental na organização, né, dos nossos conceitos em família, dos nossos conceitos no meio de trabalho, né? A educação ela é fundamental para nos formar, para formar a nossa personalidade enquanto sujeito pertencente a um espaço, né? Que espaço é isso? O meio social no qual vamos viver. Para viver nesse espaço é importante ter conhecimento, tá? Então ele coloca o seguinte, que ela pode existir imposta por um sistema centralizado de poder que usa o saber e o controle sobre, né, o saber como armas que reforçam as desigualdades entre os homens na divisão dos bens, do trabalho, dos direitos e dos símbolos. Coloca aqui que a educação ela é uma arma muito poderosa, uma arma no qual ela é o suficiente para quando há um processo de desigualdade social, ela criar, né, essas classes determinantes. Vamos colocar assim, quem tem mais conhecimento vai ter mais poder de dominação em relação a um determinado grupo social. Tá? Então, a partir do momento que a educação ela não é levada tão a sério, vamos colocar assim, nós percebemos que dentro de um sistema político corrupto, ela pode ser utilizada de forma ameaçadora, onde a sociedade dominante detentora do conhecimento, ela passa de certa forma a dominar a classe menos favorecida. Então nós temos aí divisões de classe por conta do acesso educacional, pessoas que têm mais conhecimento do que as outras, tá? E esse conceito ele é fundamental porque ele resume, né, qual o objetivo da educação na construção da personalidade do sujeito para que ele possa ter uma vida melhor no meio social. O próximo conceito é de Sodré, que ele fala assim, que o processo de incorporação intelectual e afetiva pelos indivíduos, né, dos princípios e da força que estruturam o bem de uma formação social. Aí ele coloca que o bem, né, é simplesmente outro nome de feição clássica para o equilíbrio econômico, político e ético da comunidade humana. Portanto, para a preservação da vida e para a continuidade do grupo de acordo com os princípios de sua função. Sondré ele fala que a educação ela é o combustível para o desenvolvimento, para o avanço da sociedade. Sem ela, até então, a formação social poderia ficar atrasada, poderia ficar desatualizada. Nós não teríamos uma evolução, a sociedade não iria evoluir. Consequentemente, a humanidade
não caminharia para frente, não teríamos evolução econômica, de bens de consumo e assim por diante. Então, o homem depende e necessita do processo educacional para que possamos ter continuidade na questão evolutiva. Tá? Então, existe aqui as facetas da educação. Sacristão, que é um dos autores renomados dentro dos processos de conceituar a educação, e eu trago ele para a gente. Depois eu vou disponibilizar no material complementar um livro bem bacana sobre ele para que vocês façam a leitura. Então, as facetas, conforme Sacristão coloca, ele diz o seguinte, que a educação, no decorrer de sua história, assume significados distintos, mas também mantém seu elo entre todas as definições. Tá? Ele vem colocar que durante o processo histórico, que nós vamos perceber isso durante essa disciplina, que a educação ela tomou rumos diferentes e de diversas formas, para que ela possa atender diversas classes sociais. Nós não temos um único povo, nós temos um povo fragmentado com uma diversidade cultural imensa. E nisso a educação ela teve que se fragmentar para que ela conseguisse atender diversas necessidades. Então, Sacristão afirma que a educação ocorre por meio de um traço da realidade econômica, cultural e da sociedade. E assim será afetada pelas mudanças que ocorrem por meio da globalização, implicando sistemas educacionais que não perderão sua essência, mas sofrerão modificações. Sacristão ele deixa bem claro que a educação ela é organizada conforme as necessidades econômicas, por exemplo. A economia é uma das instituições, vamos colocar assim, que mais determina como a educação deve se organizar e o que a educação deve atender. Tá? Sacristão ele coloca 3 itens importantes dentro do processo de globalização. Né? Como a globalização ela afeta a educação. Então, 3 conceitos importantes. Primeiro, o esvaziamento do Estado, posto a serviço de satisfação dos direitos básicos das pessoas, e, em particular, o da educação em condições mínimas de igualdade. Ele diz que a educação é um processo no qual ela não, dentro do processo de globalização, ela não oferece uma educação igualitária. Nem todos terão acesso a uma educação de qualidade. E esse é um dos assuntos que é muito debatido dentro do sistema educacional. Fazer com que todos estejam inclusos dentro do processo. E é uma discussão tremenda na educação hoje. Então, a necessidade de fazer com que todos estejam inclusos dentro do processo de ensino-aprendizagem. E nós sabemos que não é bem assim e que existem muitas e muitas famílias que não têm acesso. Pessoas que têm que trabalhar em vez de estudar para poder ajudar a família. Então, é um dos problemas que Sacristão vem colocando. Segundo, a relação entre educação e trabalho nem sempre é favorável ao desenvolvimento infantil, mas as famílias não dispõem de tempo para dedicar-se aos filhos, pois o mercado de trabalho se torna cada dia mais competitivo. Logo, as pessoas precisam se qualificar para garantir o seu espaço. Ele vem colocar que o processo de globalização força as pessoas a ter que buscar, em primeiro caso, o emprego, o trabalho, para garantir uma renda. Então, em primeiro lugar, o trabalho, em segundo, família, que dentro de uma concepção mais humanista, de uma concepção espiritualista, a família ela tem que ser em primeiro caso. Mas a globalização impõe que nós devemos deixar de lado a família e buscar uma qualificação para ter um emprego melhor. Sem qualificação, baixo nível de instrução, os empregos ficam mais complicados. Então, a globalização impõe isso. E terceiro, ele coloca que os educadores precisam estar atualizados tecnologicamente para atuar no atual modelo educacional vigente, em que as tecnologias da informação comandam a economia, política, educação, enfim, todas as áreas. E é mais perceptível atualmente pós-pandemia, né, ou vivendo essa pandemia, como as tecnologias impulsionadas pela globalização desde a década de 90 para cá, vamos colocar assim, é muito mais perceptível hoje, né, essa necessidade de nós professores ou futuros profissionais de educação nos qualificarmos a cada dia mais para entendermos melhor como usar e utilizar as tecnologias num bem para o entendimento educacional. Tipo, como utilizar as tecnologias dentro do processo educacional de forma eficaz, de forma que possamos oferecer uma pedagogia eficiente. Então, esses são os 3 pontos que Sacristão coloca que hoje altera
o processo de organização e de planejamento da educação, porque se fala muito em inclusão, mas esses três desafios que ele vem colocar, né, dinamiza, afeta o processo de inclusão social de todos dentro do meio educacional. Então esses são os nossos desafios enquanto educadores e também enquanto alunos, né, ou enquanto pensadores no processo de organização educacional. Então, duas discussões simples: educação, ensino. Educação, do ponto de vista social, a ação que as gerações adultas exercem sobre as novas por meio da transmissão do saber, normas, crenças, educarem algo externo concedido a alguém. Já no ensino diz que ensino é uma ação deliberada e organizada. Então, a educação é uma necessidade humana. Nós precisamos ter conhecimento, né, do ponto de vista social. Do ponto de vista individual, fala assim, se refere ao desenvolvimento das aptidões, das ideias, de estimulação. Significa a ideia de você ter perspectiva, dentro de uma concepção social, de ser alguém, de ter algo a oferecer, para mudar a realidade social. Individualmente, ter perspectiva, acreditar num futuro, né? E dentro da realidade de ensino, né, isso é algo onde a educação, de forma organizacional e deliberativa, dentro de um processo de legislação, ela tem que ser oferecida e garantida. Todos nós temos direito de ter educação, tá? Por isso que ele coloca aqui embaixo. Ensinar, como ele vem colocando aqui, ó, ensinar, deixa eu até colocar um laser aqui para ficar melhor. Ensinar é a atividade pela qual o professor, através de métodos adequados, orienta a aprendizagem do aluno. Então, a educação é uma necessidade. Ensinar é um método que nós vamos utilizar para atender essa necessidade humana. Então, dentro dos conceitos educacionais, vamos perceber muito isso. Que os conceitos eles vêm trazer o quê? Que nós temos necessidade de aprender, obrigação de procurar o conhecimento. E o ensino ele tem a obrigação de nos propor caminhos, né? Ele tem a obrigação de nos propor metodologias para que eu consiga realmente desenvolver essa aprendizagem, tá? Então, dentro de um processo educacional, de forma bem resumida, qual foi a origem da educação brasileira? Nós temos aí uma educação formada dentro de cunho religioso, né? Com a chegada dos padres jesuítas, né? O ensino por meio de cartilhas, né? O ensino por meio de uma determinada cultura. Então, resumidamente, até coloquei para vocês aqui, ó, os padres acabaram ministrando, em princípio, educação elementar para a população indígena e branca, salvo as mulheres, que naquele tempo não poderiam estudar. A educação média para os homens de classe dominante e parte da qual continuou nos colégios preparando-se para o ingresso na classe sacerdotal. E a educação superior religiosa só para esta última classe, no qual foi colocado. Então, a parte da população escolar que não seguia a carreira eclesiástica encaminhava-se para a Europa, a fim de completar os estudos principalmente na Universidade de Coimbra, de onde devia voltar letrados. Tá? Então, você tinha a Organização da Educação Brasileira que nesse período já existia uma divisão. Até hoje é perceptível culturalmente essa divisão entre escolas. A escola pública e privada, quem tem acesso e quem não tem. Tá? Até hoje você tem uma diferença de acesso às instituições universitárias, faculdades privadas, universidades públicas. Você tem a diferença de quem tem acesso e de quem não tem. Tá? Ainda hoje é perceptível esse processo educacional. Então a educação inicial no Brasil ela já se organizou em cima de uma divisão social, uma educação de qualidade para alguns e que chamava de classe dominante, e uma outra educação que apenas ensinava as pessoas a escrever, a ler, de acordo com os livros religiosos, né? Apenas para poder com que os antigos classe dominante tivessem condições de ajudar culturalmente, né? Vamos colocar assim, que era até uma coisa esquisita, mas culturalmente ter uma linguagem adequada para que eles conseguissem conversar com os indígenas, por exemplo, tá? E assim eles poderem expandir seus territórios econômicos e poder melhorar a sua questão econômica. Então, a expulsão dos jesuítas e a subida do trono de Dom José I, em 50, né, coloca
Marquês de Pombal como uma das referências do início da educação brasileira. Então, é colocado o seguinte, que Pombal apresenta os 9 princípios básicos do novo Estado, por ele instituído: o desenvolvimento da cultura geral, o incremento das indústrias, o progresso das artes, o progresso das letras, o progresso científico, a vitalidade do comércio interno, a riqueza do comércio externo, a paz política, a relação do nível de riqueza e bem-estar. A partir daqui, você tem a introdução das escolas de primeiras letras, que já trazia um modelo educacional para o Brasil, que ali ele teria que atender às necessidades que ali estavam implantadas dentro do território brasileiro. Mas iniciava ali a primeira forma educacional brasileira, a primeira forma de se ver a educação. Então, pessoal, caminhando aqui para os finalmente, nós temos a ideia de infância e escola. O que é a ideia de infância e escola? É muito bem retratada, né, no próprio referencial curricular da educação infantil, que nós vamos também trabalhar um momento sobre isso. Os referenciais curriculares para a educação infantil, ele coloca o seguinte, que a criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura em um determinado momento histórico. É profundamente marcada pelo meio social em que desenvolve, mas também o marca. A criança tem na família, biológica ou não, um ponto de referência fundamental, apesar da multiplicidade de interações sociais que estabelece com as outras instituições. Então a criança ela tem sua formação, nós pedagogos devemos entender que a criança, durante todo o seu processo de formação, ela é influenciada pelo meio no qual ela está vivendo, na sua casa, na sua escola. E todo esse processo histórico que a gente procura entender da evolução da educação, nós conseguimos perceber isso, que o meio influenciou o processo educacional e influencia até hoje. Então, por isso que é importante pegarmos um pouco da história para entendermos como devemos ensinar atualmente. Pegar todas essas evoluções que está acontecendo e como a educação deve se organizar. Então, infância e escola. Spindola fala o seguinte, que na sociedade colonial escravista, por um longo período da história brasileira, a infância esteve socialmente à margem de qualquer valorização. Tá? Consequentemente, sua educação não se traduziu em objetivo a ser alcançado. Ao contrário das crianças escravas indígenas, as crianças brancas, filha dos fazendeiros da casa grande, tinham uma ama negra para dela cuidar. Então, o que acontece? Naquele período, você tinha as pessoas que tinham muitas condições, os grandes senhores, fazendeiros, a ama era uma educadora, que ensinava os filhos dos grandes fazendeiros para ter o conhecimento, para que eles pudessem chegar na faculdade, diferentemente das outras pessoas que não tinham condição, que fazia parte da massa, né? As pessoas que eram os escravos, que não tinham condição. Tá? E aqui a gente finaliza. Qual o significado da infância? A palavra infância deriva do latim e significa ausência de fala e ainda dependência. Então, a pessoa que depende do nosso conhecimento para construir a sua personalidade. Então, infância tem um significado genérico e com qualquer outra fase da vida. Esse significado é função das transformações sociais. Toda a sociedade tem os seus sistemas de classe, de idade, e a cada uma delas é associado um sistema de status e de papel. Então é isso. Era apenas para a gente entender um pouco desse conceito, tá? E espero vocês até o nosso encontro. Um abraço.